Vamos lá. Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, e aos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam, que essa tua paz, esse teu amor, Senhor, possa penetrar em nossos corações, dando-nos força, fé e coragem para nós vencermos a nós mesmos e ir começando a entender com mais profundidade as tuas leis e também tendo coragem para colocá-las em prática na nossa vida. É uma tarefa difícil, nós sabemos, mas nós temos que nos esforçar para viver a tua lei, porque só assim sairemos dos ciclos reencarnatórios de dor. Rogamos por todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos, que são motivos das nossas preocupações, pelas pessoas que estão passando enfermidades difíceis, pelo Vale dos Suicidas, os suicidas, por todos os administradores públicos de todas as nações, que eles possam ser envolvidos para que possam fazer uma administração mais justa, mais correta, mais embasada no amor ao próximo. Te agradecemos essa oportunidade que nós estamos recebendo da doutrina dos espíritos, da reencarnação, do estudo, e que essa paz e esse amor continue entre nós. Muito obrigada. Gente, na outra aula, a gente vinha falando dos processos obsessivos daquela mesa, as doutrinações que ocorreram primeiro, né, a nível dos espíritos obsessores, só depois, então, eles, através da psicofonia, eles se manifestaram e aí foram doutrinados, né, pelo doutrinador da noite. Não é isso. Então, a gente viu que daqueles 5 casos, só uma moça realmente ela apresentava predisposição para uma melhora. E nós tínhamos um caso muito específico, era um caso de possessão, uma obsessão já mais avançada, uma subjugação, e a gente viu, pôde diferenciar o que é subjugação, de possessão, enfim, a gente já teve essa conversa. Agora a gente vai dar sequência e aí a gente vai ver a obsessão e a psiquiatria. Ele vai fazer um pequeno comentário que vai ajudar a gente aqui, o Alexandre, para a gente poder ir se situando. Vamos lá. Por esse motivo, André, ainda mesmo para o psiquiatra esclarecido à luz do espiritismo cristão, a maioria dos casos desta ordem é francamente desconcertante. Casos, né, de possessão, no caso de subjugação. Em virtude dos ascendentes sentimentais, cada problema deste exige solução diferente. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa, gente. Não tem como é difícil, às vezes, a mesma terapia ser boa para todos. Para todos nunca é. É bom para uma grande maioria de pessoas, mas para uma grande maioria de outras pessoas, você vai ter que anexar outras coisas. Então, assim, a gente tem que entender que na psiquiatria, da mesma forma, não existe uma receita de bolo para tratar da pessoa. Além disso, importa notar que os nossos companheiros encarnados observam somente uma face da questão, quando cada processo desse teor se caracteriza por aspectos infinitos, com vistas ao passado dos protagonistas encarnados e desencarnados. Então, olha só, esses casos são tão complexos que a gente não tem como olhar do lado só, da questão só, da problemática que está se apresentando, que muitas vezes é um quadro psiquiátrico. Muitos problemas obsessivos vêm acompanhados de quadros psiquiátricos, né? Então, assim, ele fala, tem toda a encarnação daquela pessoa que está sofrendo o processo obsessivo, tem todos os fatores reencarnatórios também, do espírito que está obsidiando. Então, é tanta coisa envolvida que a gente hoje tem dificuldade, apesar de todo esse conhecimento, mas de dar conta disso tudo. Hoje a gente fica pensando como seria bom se os pacientes psiquiátricos, cuja maioria é obsidiado também, se eles pudessem ter concomitante a terapêutica espírita, né, ou espiritual embasado, o passe, a água fluídica, fluidificada, os processos de desobsessão. Com certeza o tratamento seria muito mais completo para ele, né? Mas a gente sabe que ainda não é assim. Então, a gente trabalha com aquilo que é possível.
Diante do obsidiado, fixam apenas um imperativo imediato, o afastamento do obsessor. Aliás, até a gente, quando está obsidiado, em geral a gente vê uma procura na casa espírita, a pessoa que está obsidiada, o que ela quer? Ela quer que você afaste o obsessor dela. Não entende que o obsessor é a terapêutica. Que não é uma questão de afastar o obsessor, é uma questão de mudança interna para que o obsessor, por si só, não tenha mais ascendente sobre a pessoa. Né? Então, é complicado até tratar isso na casa espírita. Mas como rebentar de um instante para o outro algemas seculares forjadas nos compromissos recíprocos da vida em comum? Como separar seres que se agarram uns aos outros ansiosamente por compreenderem que na dor de semelhante união permanece o preço do resgate indispensável? Então, é juntos que eles vão se resgatar. É uma oportunidade para o obsessor perdoar e uma oportunidade para o obsidiado se modificar também. Efetivamente, não faltam os casos raros, embora de libertação quase instantânea. Aí, porém, vemos o fim de um laborioso processo redentor. Ou então, encontramos o doente que, de fato, faz violência a si mesmo, a fim de abreviar a cura necessária, que é o caso daquela jovem, né? Ela está fazendo de tudo para ela conseguir se libertar do processo obsessivo. Pode falar, Márcia. Quando ele fala que, né, faz violência a si mesmo, seria o suicídio? Não, é um esforço hercúleo que ela tá fazendo. A gente vê ela durante todo o processo da sessão, a gente vai ver ali no processo da desobsessão, que ela tenta, de todos os meios, fazer a reforma necessária, a vigilância mental, a oração, orar e vigiar. Ele não está falando dessa violência ou suicídio, não. Tanto é que ele fala, faz violência a si mesmo a fim de abreviar a cura necessária, abrevia a cura. Ela está se esforçando ao máximo para que mais rapidamente, pelo menos eu entendi dessa forma, para que mais rapidamente ela possa ficar boa. Mas a gente sabe que alguns casos psiquiátricos culminam no processo do suicídio, mas aí você não está abreviando cura, né? Você está simplesmente aumentando o processo, né? Que não é a cura. Porque ao cometer suicídio, você não abrevia a cura. Você posterga essa cura para uma próxima vida, provavelmente. Tá? Eu pensei dele cometer o suicídio pensando em abreviar, acelerar a cura, né? Eu não interpretei essa frase assim, né? Eu não vi dessa forma, né? Não sei se outras pessoas... Eu entendi que a primeira parte da frase, quando ele fala vemos o fim de laborioso processo redentor, falando dela, né? E quando ele faz violência, eu imaginei uma outra situação cometendo suicídio, achando que com o suicídio ia resolver tudo. Mas tudo bem, né? Outra interpretação. Eu não interpretei dessa forma, tá? Eu vi aqui que é aquela pessoa que ela está se esforçando ao máximo para que ela, de todas as maneiras, ela consiga o processo de cura o mais rápido possível. Mas é um processo consciente, verdadeiro, né? De transformação. Eu entendi dessa forma, tá? Mas, já que poderia suscitar dúvida, eu só quero dizer para vocês o seguinte: se o paciente psiquiátrico chegar às vias de cometer suicídio, ele não está abreviando a cura, ele está postergando essa cura para um outro momento, tá? Porque ele vai ter o quadro da infração da obsessão, da infração da vida física, né? Que ele infringiu os códigos de lei, ele tirou a vida antes do tempo, e ele ainda vai de plus continuar sendo obsidiado. Então, ele não vai abreviar a cura, ele vai postergar essa cura para uma outra oportunidade, tá? E vai ter um agravante, que é ter cometido suicídio. Vamos lá. Repare o serviço de fraternidade legítima. Não temos o milagre das transformações repentinas, nem a promoção imediata aos planos mais elevados dos que se demoram no campo inferior. A tarefa é de sementeira, de cuidado, persistência e vigilância. Não se quebram grilhões de muitos séculos num instante, nem se edifica uma cidade num dia. É indispensável desgastar as algemas do mal com a perseverança e praticar o bem com o ânimo evangélico. Então, isso serve para os dois lados, mas principalmente para aquele que está dentro do processo obsessivo. É preciso que
tenha-se muita perseverança e bom ânimo para poder vencer um processo obsessivo. Não é do dia para a noite que a gente consegue, muitas vezes, se libertar de obsessões, não. Tem obsessões... Desculpa, Eni, mais uma vez te interrompendo, mas eu vou ter que sair e entrar novamente, porque eu recebi uma ligação e Tá bom, perdi quase que todo o som, tá? tá bom. Então, assim, e ao mesmo tempo, tá? É preciso haver muita perseverança, bom ânimo e paciência da nossa parte, que se nós estivermos prestando auxílio a uma pessoa obsidiada, para entender que isso não é pode pirlim-pim-pim, não é levar o nome para a pessoa da mesa de desobsessão e amanhã de manhã ela tá desobsidiada, tá? Foi feito o processo de desobsessão, ela está sem obsessão nenhuma. Isso não existe, tá, gente? A gente tem que entender que os processos obsessivos acontecem porque, em algum momento, nós criamos laços magnéticos vinculados pelo ódio, pelo desrespeito à infração. Nós infringimos as leis de Deus, né? Então, criamos laços magnéticos negativos com algumas pessoas. Então, entenda, processos obsessivos, às vezes, duram, às vezes, uma vida inteira. Então, entende que isso aqui não é porte perlim-pim-pim. Eu vou levar um nome para a mesa de desobsessão e daqui a um mês isso já está tudo equacionado, ou daqui a uma semana. Não é assim, tá? Da mesma forma, a gente deve encorajar a pessoa que está sofrendo o processo obsessivo a entender a importância desse processo na vida dela. Obsessão em doenças físicas. Muitas pessoas me perguntam se uma obsessão pode culminar numa doença física. Pode culminar numa doença física, sim, e uma doença mental também. Processos obsessivos de longa data, eles acabam culminando em doenças físicas e também pode culminar em doenças mentais, tá? Então, assim, quanto mais cedo tratar uma moléstia, melhor é. E no mesmo caso são as obsessões, tá? Agora, ninguém vai ter distúrbio, desequilíbrio mental se não trouxer uma tendência, entenda isso, tá? Então, é importante compreender que, apesar do quadro, o distúrbio mental pode ou não vir, mas pode acontecer também de adoecer. Isso é muito provável. De muito tempo, é muito provável que ocorra processos de debilidade física, tá? E aí é um problema muito sério, mas entenda, tudo isso está na mão de Deus, a gente não pode esquecer isso. E não perder a fé, não perder o bom ânimo, de perseverar. A gente deve passar essa perseverança para quem está sendo obsidiado e, ao mesmo tempo, a gente deve ter essa perseverança dentro de nós de ajudar essa pessoa a sair desse processo. Eu volto a falar dentro da agência, porque às vezes a gente atende na casa espírita as pessoas obsidiadas, a gente quer para anteontem, né? Aí, quando a pessoa volta, a pessoa está igual, a gente fala assim, não aguento mais atender essa pessoa, que é sempre a mesma temática, ela não muda. Eu até entendo, né? É cansativo falar com uma pessoa que não faz mudança nenhuma e ela está esperando de você todo um processo de atendimento, de libertação da obsessão, enquanto que ela mesma, ela está só esperando de você, porque ela não está fazendo nada. Então, a gente tem que ter paciência, perseverança e continuar no processo de doutrinação. Essa é uma pessoa doente, uma pessoa enferma. E não são os enfermos que precisam de médico? Então, eu sei que é cansativo, né? A gente às vezes atende na casa espírita gente que fica anos e anos com o nome na desobsessão e que a gente vê que não dá em nada, né? Não dá em nada. É porque a casa é fraca? Não, é porque a pessoa não muda. Então, é fácil o processo obsessivo perdurar, né? E aí é preciso isso, né? No processo obsessivo, é preciso a gente abandonar o homem velho que habita dentro de nós, que tem hábitos velhos, que são hábitos. São comportamentos que nós vamos repetindo em várias vidas, que podem ser comportamentos negativos, são esses os que nos deixam vulneráveis aos processos obsessivos. Então, a gente precisa quebrar esse automatismo. É transformar o homem velho num homem novo. Isso é fácil? Não é fácil. Tanto é que muitas vezes, quando a gente vê, a gente fala assim, já estou errando de novo, fazendo a mesma coisa que eu fiz antes. E a gente está ali antenado, às vezes, com uma vontade imensa de mudar. E quando vê, fala, meu Deus, eu fiz igualzinho, né? Então, é um processo que exige da nossa parte muita perseverança, ou seja, exige da parte do obsidiado muita perseverança.
e exige da parte daqueles que estão prestando a assistência aos enfermos obsidiados, existe também, dessa parte, muita perseverança, paciência e boa vontade. Por quê? Porque mudar o nosso comportamento não é moleza. Quando a gente vê, já está fazendo errado de novo. Os hábitos negativos, eles se tornam automáticos. E aí, se a gente não está ali muito antenada no aqui e agora, a gente não consegue quebrar esse automatismo. Aliás, para sair de processo obsessivo, é preciso ficar no aqui e agora. Não sei se vocês sabem disso, né? Porque você não pode ficar nem no passado nem no futuro. Para você equacionar qualquer problema existencial, você tem que usar o único tempo em que você pode operar e fazer mudanças, que é qual tempo? O presente. Porque o passado já foi, o futuro está sendo confeccionado agora. Então, a gente geralmente pede à pessoa que está sendo obsidiada para ela criar o hábito de pequenas leituras durante o dia, para tirar o foco, o pensamento daquela monoideia, daquele processo como é que se fala? De hipnose que o obsessor provoca. Então, a gente pede pequenas leituras, pequenas mensagens, muita prece durante o dia para a gente ir quebrando essas correntes, esses grilhões, pouco a pouco, até a gente se libertar do processo obsessivo. Não é fácil, é um processo difícil, mas não é impossível, entendam isso, tá? Não é missão impossível. E as lições finais que o Alexandre vai deixar para a gente. Em todas as nossas atividades de socorro, há sempre imenso proveito, ainda mesmo quando a sua extensão não seja perceptível ao olhar comum. Então, é preciso ter o olhar também para tratar, ajudar essas pessoas que estão obsidiadas. Porque, às vezes, a gente não vê grandes mudanças nas pessoas, mas elas já estão fazendo pequenas mudanças no dia a dia, e que vão ser importantes e que precisam ser valorizadas. E qualquer doente dessa natureza que se dispõe a cooperar conosco em benefício próprio, colaborando decididamente na restauração de suas atividades mentais, regenerando-se à luz da vida renovada no Cristo, pode esperar o restabelecimento da saúde relativa do corpo terrestre, ou seja, ele vai se curar do processo obsessivo e também das enfermidades que aquela obsessão promoveu nele. Quando a criatura, todavia, roga a assistência de Jesus com os lábios, sem abrir o coração à influência divina, não deve aguardar milagre de nossa colaboração. É claro, porque ela mesma é um entrave no processo. Se ela quer ser ajudada, ela tem que estar aberta a essa mudança, a essa ajuda. Então, a gente vê que aquele que está afim está lutando com todas as forças, mas cedo ou mais tarde ele se liberta daquele processo. Agora, tem gente que é o que eu falo para vocês. Vocês vão conviver na casa de espírita 1, 2, 3, 4, 5 anos, a pessoa está a mesma coisa e está querendo que bota o nome da desobsessão e está reclamando dos obsessores. Enquanto que ela devia estar reclamando era dela. Né? Preservando os seus filhos contra os perigos do rebaixamento, criou Deus o aparelhamento das luzes religiosas, acordando as almas para a glorificação imortal. Então, as religiões estão aí para nos ajudar, para a gente poder trabalhar o nosso aperfeiçoamento moral. Eu sempre falo, todo homem ele deve ter uma religião. Não importa qual seja a religião, mas ele deve buscar a religião, buscar esse religare com Deus. Né? Mas buscar de verdade, não é da boca para fora. E não adianta uma pessoa estar, por exemplo, dentro da casa espírita para cumprir protocolo. Eu vou lá porque assim eu não sou mais obsidiada, eu vou lá porque assim eu tenho sossego, eu vou lá porque assim minha vida melhora. Não. Você tem que estar ali porque você está querendo buscar Deus, porque você quer buscar uma mudança, você quer buscar o espiritualizar-se. Não que você está ali para cumprir protocolos. Né? Raros homens, entretanto, se dispõem a respeitar os desígnios da religião, olvidando voluntariamente que as menores quedas e mínimas viciações ficam impressas na alma, exigindo retificação. Ou seja, a maioria de nós ainda busca a religião para que a religião solucione a nossa vida. E não para que a gente, através da religião, a gente venha solucionar os nossos problemas. Eu me recordo que no pós-pandemia eu encontrei uma pessoa que frequentava a casa espírita, estou dizendo o nome, vocês nunca vão saber quem é. Eu falei, fulano, está sumido da casa e nunca mais eu te vi. Não frequento mais casa nenhuma espírita, que eu estava lá na casa espírita para ver se
se a casa resolvia os meus problemas. Eu pensei assim, puxa, que bom, né? Ia ser tão bom se a gente frequentasse uma casa espírita, né? Isso por o simples fato de estar dentro da casa espírita não ter mais problemas, né? Gente, eu ia querer morar lá, sinceramente. Eu ia perguntar se eles me alugavam um quartinho, né? Isso é uma ilusão você achar que a religião ela está ali para te ajudar no processo que é teu. Que culpa tem, né, a religião, Deus ou sei lá quem, se um dia você decidiu agir de forma errada, contra a lei? Ninguém. Quem tem essa responsabilidade é você, né? E hoje a gente está aqui colhendo os espinhos das vidas que a gente resolveu semear eles. Então, assim, a gente é herdeiro de nós mesmos, né? Por que a gente está esperando que a casa espírita faça para a gente aquilo que é exclusivamente da nossa responsabilidade? Então, gente, não cria essa expectativa. A religião está ali para melhorar você, mas você tem que querer se melhorar. E outra, você quer uma vida melhor? Faça você uma vida melhor. Seja você a pessoa que está melhorando, né? Para merecer essa vida melhor. É tão fácil a gente falar que a casa espírita tem que resolver. Nossa, eu ia adorar isso. Terceirizando, né? O servo fiel não é aquele que chora ao contemplar as desventuras alheias, nem o que as observa de modo impassível, a pretexto de não interferir no labor da justiça. Né? Porque nada pior do que a gente observar a dor e não fazer nada, podendo fazer alguma coisa. Né? É tanta frieza, né? E não adianta também a gente chorar, porque fulano está sofrendo muito, aí a gente se debulha. Eu sei, tem sofrimentos que são muito ruins a gente ver a pessoa passar, né? Dói o coração da gente. Mas a gente não pode se entregar aos desequilíbrios toda vez que vê uma pessoa sofrida. Porque o mundo onde a gente mora é um mundo de sofrimento, gente. Estar reencarnado aqui já é um sofrimento. Então é preciso ter o coração esperançoso e seguir para frente, entendendo que a pessoa ela está vivendo um momento ruim. Só isso. Mas a vida dela não é toda ruim, nem vai ser toda ruim a vida inteira. É só um momento, né? O bom trabalhador é o que ajuda, sem fugir ao equilíbrio necessário, construindo todo o trabalho benéfico que esteja a seu alcance, consciente de que, ao seu esforço, traduz a vontade divina. Ou seja, quanto mais a gente se esforça para melhorar, mais a nossa vontade conjuga com a vontade de Deus e mais a gente vai se libertando do mal. E é importante a gente saber que quando a gente está com Deus, a gente está com a maioria, né? E não tem essa, né? Tá com Deus, está com a maioria, né? Porque Deus é tudo, está em todos os lugares, é onipotente, onipresente, onisciente. Meu amigo, e se conseguíssemos o afastamento definitivo dos perseguidores implacáveis? O André Luiz perguntando, tudo que a gente quer, né? André, o corpo de carne é como se for um violino entregue ao artista, que neste caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-los contra os ladrões. Então, assim, não é uma questão da gente afastar os perseguidores implacáveis. Afasta-se um. Se não há mudança, é como o povo diz, a fila anda, vem outros. Por quê? Porque a gente continua, a nossa sintonia continua abaixo, fazendo sintonia moral com outros espíritos obsessores. Então, assim, não é questão de afastar, é questão de cada um cuidar de si próprio. E aí eu trouxe ali uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu gosto muito, que é a 645, que pergunta assim, Kardec: quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Que essa é a resposta que a gente ia adorar se a gente ouvisse que isso é possível, né? E aí os espíritos falam, arrastamento, sim. Irresistível? Não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre seus semelhantes. Então, assim, não há arrastamento irresistível na nossa vida. Sabe por quê? Deus não poderia botar provas na nossa vida que nós não suportaríamos. Seria uma tremenda de uma covardia. Já seria caso perdido, seria reencarnação perdida, em reencarnar para perder ela. Deus
ele dá as provas nas medidas das nossas forças. Por isso que tem aquele ditado que diz que Deus não coloca a cruz mais pesada do que os ombros podem suportar. Entenda que a gente erra em atacado e resgata varejo. A gente vai resgatando as coisas pouco a pouco nas vidas que a gente vai tendo. Deus não coloca o resgate de uma vez só, sabe por quê? A gente não suportaria. Então, se a gente está passando determinada situação, por pior que pareça, por mais pesada que pareça aquela situação, se ela está ali é porque a gente tem força para segurar ela, senão ela não estaria ali. E essa pergunta, ela traz esse esclarecimento, é a espiritualidade que diz: arrastamento sim, irresistível jamais. Porque senão, Deus daria missão impossível para todos nós. Então, o que a gente está vivendo é a medida daquilo que a gente dá conta. Se a gente não dá, é porque a gente não está se esforçando o suficiente. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato, não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral. Se a pergunta do André Luiz de novo, e se elas se afastarem, a pessoa restabelece a saúde da noite para o dia? Gente, essa pergunta a gente tem resposta, né? Então, vamos lá. Já observei acontecimentos dessa ordem. E quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos de reparar o mal praticado. Por vezes, conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhe suportaram as desumanas influências. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo, né? Então, primeiro, restabelecer o equilíbrio do corpo depende da profundidade da doença. Segundo, restabelecer o equilíbrio do corpo de uma hora para outra também é um fator que depende de nós mesmos. Então, aí tem duas vertentes. Uma, que muitas vezes o corpo já está tão sobrecarregado, aquela doença já está tão aprofundada dentro dele, que mesmo os obsessores transformados, voltando para ajudá-los, não conseguem mais restabelecer. Isso são casos de obsessões de muitos anos, de muitas décadas. Quando a pessoa é obsidiada de muitas décadas e ela sofre um desequilíbrio orgânico, uma doença, mesmo os obsessores sendo afastados, às vezes não é possível reequilibrar o corpo físico completamente, tá, gente? Só quando a obsessão é de pouco tempo. Aí, se há um esforço verdadeiro da parte do obsidiado, e até mesmo se porventura ainda tiver a ajuda do obsessor que se transformou, mais facilmente esse processo ocorre, tá? Pode falar, Ana. Nesse caso, que não se consegue melhorar a saúde lá do que estava sendo obsediado, o obsessor vai responder por isso? Vai ter alguma coisa assim? Todo mal que nós fizermos, ele representa, acima de todas as coisas, uma infração à lei divina. É isso que a gente precisa entender. Quando eu pratico o mal, eu infrinjo a lei de Deus. O mal, justamente, é infração à lei de Deus. Ele responde na proporção da sua consciência, mas responde pelo mal. Todo mal que fizermos para os outros, nós responderemos em algum grau. É claro que de conformidade com o nível da nossa consciência, tá? Mas responderemos. Entendi. Vamos lá. Seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Então, esse é um outro caso também, né? Às vezes ela não se restabelece, por quê? Porque ela também não está transformada. Então, ela vai continuar doente porque ela não se transformou. Então, isso já é um outro processo. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais, ou seja, as dificuldades são bilaterais, né, gente? O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. É verdade, às vezes o obsessor se afasta, mas aquela pessoa infringiu os códigos de lei divina. Então, esse é um outro fator também. Então, ele precisa ainda continuar naquele sofrimento, às vezes, que continua de forma orgânica, para que ele possa se
quitar com as leis de Deus. Então, tá vendo? Tem várias formas de ver o mesmo problema. Em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. E é por isso que eu botei essa citação de Mateus, né? A cada um será dado segundo as suas obras. Então, veja como o processo obsessivo há uma complexidade. O obsessor, se for uma obsessão de largo tempo, pode ser que não consiga mais restabelecer a saúde orgânica. Mesmo que essa obsessão não seja de largo tempo, pode ser que a saúde orgânica não seja restabelecida. Por quê? Porque a pessoa não foi convertida, ela não se transformou ainda devidamente. E outra coisa, pode ser que aquela patologia que ali ficou, ela diz respeito ao ressarcir-se com as leis de Deus. Que entenda, quando a gente comete um erro, a gente comete uma infração à lei de Deus, em primeiro lugar. E secundariamente com aquele que a gente lesou. Mas em primeira linha, com a lei de Deus. Que você vê ali. Tanto é que às vezes o perseguidor é afastado, por quê? Porque ele consegue se conscientizar, ele para de fazer o mal, ele vai embora, ele quer viver uma vida melhor, ele segue a caminho dele. Por que a pessoa continua dentro daquele processo de patologia? Porque ela ainda não se quitou com a lei. Então, entenda, quando a gente comete um erro, a primeira coisa que acontece, a gente comete uma infração com a lei de Deus. Em segundo lugar, uma infração com o outro. Por isso que a gente pode quitar a mesma falta com o indivíduo em si ou sem o indivíduo em si. Não sei se eu me fiz entender para todos. Sim ou não? Sim? Tá? Então, entenda. É por essa razão, a gente vê, esse aqui é o caso específico que o Alexandre está passando para a gente. Tá? Aqui foi. Vamos lá. Alguma dúvida que vocês ficaram até aqui nos processos de obsessão? Então, vamos lá. Vamos falar agora, o próximo capítulo, do passe. Até aproveito para convidá-los, agora no final do mês, que eu não me lembro a data, não sei se é 20 ou 21, ou 21, 22, eu nunca sei muita data. 19 e 20. Nossa, 19 e 20. Nem 20, nem 21, nem 22. É 19 e 20, quer dizer, consegui errar tudo, né? Isso. É sexta e sábado. Sexta e sábado. A nossa casa vai estar fazendo um curso de reciclagem de passe, tanto reciclagem como de formadores de passe. As outras casas estão sendo convidadas também. Quem quiser participar, é só ir lá no dia, no horário, o folderzinho, o postzinho, eu já coloquei lá no nosso grupo, tá? Será um prazer, a casa receberá todos com muito amor. Para a gente começar... Eni, eu não sei se a Ana manteve a mão aberta ou se ela quer perguntar de novo. Oi, Ana, pode falar. Não sei se é a Ana, se é a Lorena. Ana Lúcia e a Lorena. Vai, Ana. Acabou, então é a Lorena. Então vai, Lorena. Oi, Eni, justamente você completou aí, quem já fez o curso de passe pode fazer essa reciclagem, então? Pode fazer se quiser, tá? Se quiser, pode estar aberto a todas as casas, convite a todos, tá? Podem ir. Okay. Obrigada. Nada, que isso. No Consolador, questão 98, um livro que eu gosto muito, o livro Consolador, porque ele trabalha com os 3 aspectos da doutrina, ciência, filosofia e religião, são divididos em 3 partes. Foram perguntas que foram sendo feitas foram perguntas que foram sendo feitas, catalogadas, e depois eles conseguiram fazer com que Emmanuel tivesse um tempinho para responder. E aí nasceu o livro Consolador, olha que interessante, né? Lá Emmanuel define o passe assim: assim como a transfusão de sangue representa a renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado, e os elementos psíquicos os são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, olha que interessante, esse é o passe. Ele representa uma transfusão de energias psíquicas. E é claro que aquele que tem mais vai doar para quem tem menos, é da física. Mas é claro que também que isso não é um processo só da física, entenda isso, que às vezes você tem mais e o outro não recebe, por quê, se ele tem menos? Porque ele está fechado, ele não está receptivo para isso. Mas,
em síntese, o mecanismo do passe é esse. Ele vai do potencial maior para o menor, como tudo na física é assim. O potencial maior vai na direção do potencial menor. Então, aquele que tem mais vai doar aquele que tem menos. Porém, aquele que tem menos, na hora do passe aqui, ele tem que estar aberto. Psiquicamente, ele tem que estar fazendo uma sintonia. Não adianta eu estar lá recebendo, eu vou para a câmara de passe, sento lá, aí eu dou uma aberturinha assim, no olho, dou olhar para cima, ai, hoje é a Eni que vai me dar passe, aí não vou com a cara dela, caramba. Quer dizer, tu já fechou tudo, né? Já está fechado, né? E aí a gente tem que entender que tem que ter essa abertura, você tem que estar confiante, aberto para poder receber. É nisso que vai diferenciar o processo da física comum, que na física comumente aconteceria isso. Mas aqui nós estamos lidando com pessoas, com alma, com livre-arbítrio, né? Então, não é um processo puramente explicável pela questão da física. A gente leva em consideração a questão psíquica daquele que está recebendo. Então, ele tem que estar aberto para receber o passe. Mas o passe é essa transfusão de energias psíquicas, sem sombra de dúvidas, tá? Então, vamos lá. O assunto desse capítulo vai girar em torno, né? Em torno do assunto passe. Vamos lá. O André Luiz está querendo saber um monte de coisa de passe, né? A curiosidade dele, que chega no plano espiritual e que não tem noção de nada disso, quer saber tudo. A gente que tem uma pequena noção, se a gente estivesse lá no plano espiritual, a gente ia querer saber mais do que já sabe, né? Então, vamos lá. O trabalho era atendido, está falando na casa, depois, lembra, naquela casa, aquele centro espírita, que ocorreu os processos de desobsessão. O trabalho era atendido por 6 entidades envoltas em túnicas muito alvas. Olha que interessante. Então, porque o passe que é dado na casa espírita, ele é misto. É um pouco de energias minhas e um pouco de energias dos espíritos. Então, existiam 6 entidades espirituais que estavam vestidas dessa forma, de túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Esses 6 espíritos, eles é que eram responsáveis pelo trabalho na câmara de passe. Falavam raramente e operavam com intensidade. Por que falavam raramente? Para não perder o processo de concentração, porque a concentração mental vai concentrar fluido também. Porque como é que a gente manipula os fluidos? A gente manipula pelo pensamento e pela vontade. Então, se você está lá, no caso, vou entrar na cama de passe, vou dar passe, né? Aí eu estou pensando assim, quando chegar em casa, tem que lavar a louça, tem que lavar roupa. Pô, você está lavando roupa e lavando louça, mas passe você não está dando, não, amigo. Né? Porque, imagina, a sua cabeça está lá na sua casa para aquilo que você está fazendo, naquilo que você tem que fazer quando chegar em casa. Então, o passe requer uma concentração, um doar-se, um estar no aqui e agora também. Então, eles falavam pouco, falavam só o que era necessário. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorros eficientes às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam insecto familiar dos nossos amigos da cruz. Então, olha que interessante. Muitas vezes a gente entra na cama de passe, a gente entra com os amigos juntos. Né? Não é sempre, mas às vezes sim. Então, os que vão com a gente também vão receber. Né? Então, olha que interessante. Eles não se preocupam só com a gente que está indo lá pedir ajuda. Eles se preocupam também em auxiliar os espíritos que, porventura, foram junto com a gente. Então, é um trabalho muito mais complexo. Né? Vamos ver a importância do trabalho. Aqueles nossos amigos, estava o Alexandre explicando, são técnicos em auxílio magnético, que comparecem aqui para a dispensação de passe de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade. Esses trabalhadores, interroguei o André Luiz, apresentam requisitos especiais? Né? Como é que funciona isso? Né? Isso é bom até para a gente começar a pensar sobre a questão do passe. Essa noite, esse capítulo vai estar falando muita coisa sobre o passe. Eles aproveitam muito da gente, mas poderiam aproveitar muito mais se a gente se preparasse bastante para a tarefa. Né? Então, nosso trabalho sempre será aproveitado de alguma forma, a gente vai ver isso para frente. Mas a questão é, se aproveitaria muito mais se a gente fosse lá para a Câmara de Passe muito mais preparado. Né? Sim,
a gente vai ver que os amigos espirituais, sim, é um trabalho específico, tá vendo? Que ele faz a pergunta, apresentam requisitos especiais? Sim, explicou o mentor amigo. Na execução da tarefa que lhe está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Então, se a gente está falando de qualidade, a gente está falando de moralização. Porque o que nos dá qualidade? O que dá qualidade aos fluidos? Não sei se vocês sabem, mas na Gênesis diz que os fluidos são neutros. Quem dá propriedades positivas ou negativas aos fluidos somos nós. Então, essa qualidade aqui que ele está se referindo, essa qualidade do trabalho, ela vem da superioridade moral deles e do estudo, dos conhecimentos especializados. Então, olha que interessante se a gente aliasse uma coisa com a outra. O autoconhecimento, a reforma íntima e mais o conhecimento da doutrina dos espíritos. Com certeza a gente seria muito mais bem utilizado dentro da Câmara de Passe. Né? Seria o ideal para isso daí. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua. Olha só, elevação mental contínua. Não é aquela que a gente apresenta durante o dia, não, que de manhã a gente às vezes está de bom humor, dali a 10 minutos a gente já perdeu o humor há muito tempo, daqui a pouco a gente está mais ou menos, daqui a pouco a gente está bem, daqui a pouco a gente cai. Não, olha só, ali padrão de elevação, né? Padrão superior de elevação mental contínua. Olha, esses trabalhadores tinham que ter isso. Condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Para eles, isso era uma condição indispensável. O missionário do auxílio magnético, na crosta, ou aqui, em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Então, essas são características que nós deveríamos ter, tá? Deveríamos ter. É só para relembrar isso. Deveríamos ter. Lá é requisito indispensável. Aqui deveríamos ter, ok? E a gente vai ver isso para frente. Então, dar passe é uma tarefa como outra qualquer? Uma tarefa simples, qualquer um pode vir, vão dar passe. Não. Pressupõe que a pessoa está tentando se melhorar. Ela não é perfeita, mas que ela está tentando se melhorar, né? De verdade, não da boca para fora. Era aí que eu saí aqui do slide. Os amigos encarnados, perguntei de modo geral, poderiam colaborar em semelhantes atividades de auxílio magnético? Todos, com maior ou menor intensidade, responde. Poderão prestar concurso fraterno nesse sentido, respondeu o orientador. Porquanto, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do nosso meio designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente um neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Então, veja bem, todos, mas quanto mais a gente se prepara, mais a espiritualidade aproveita da gente. Então, mais a gente vai poder ajudar a outros, né? Vamos lá. Ainda mesmo que o operário humano revele valores muito reduzidos, né, Luiz, não é fácil, né? Pode ser mobilizado, interroguei curioso. Quer dizer, ele está, né, apertando o parafuso para ver se chega, né? E aquele que, né? Porque no Brasil é assim, se prepara mais ou menos, né? Aí ele diz, perfeitamente, aduziu Alexandre atencioso, desde que o interesse dele nas aquisições sagradas do bem seja mantido acima de qualquer preocupação transitória. Deve esperar incessantemente progresso das faculdades radiantes, não só pelo próprio esforço, senão também pelo concurso de mais alto de que se faz merecedor. É verdade. Mas, volto a dizer, se a gente tem disciplina, é mais fácil. Vamos lá, continuando. Aí vai falar algumas coisas da gente que a gente não deveria, olha só. Conseguida a qualidade básica, que são aquelas que a gente leu ali, o que não é muito básica, né? O candidato ao serviço precisa considerar a necessidade de sua elevação urgente para que as suas obras se elevem no mesmo ritmo. Então, uma vez aceito esse trabalho, ele deve procurar se esforçar para cada dia ser melhor e não ser igual o ano inteiro.
falaremos tão só das conquistas mais simples e imediatas que deve fazer. Olha só, falaremos das conquistas, das coisas simples. Olha, vai enumerar o que é simples para eles, dentro de si mesmo. Antes de tudo, é necessário equilibrar o campo das emoções. E aí eu falo, isso não é uma coisa tão fácil, né? Mas ele fala, antes de tudo, o campo das emoções. Peraí que eu me perdi. Não é possível fornecer forças construtivas a alguém, ainda mesmo na condição de instrumento útil, se fazemos sistemático desperdício das irradiações vitais. Porque, gente, pensa numa pessoa que está o dia inteirinhozinho oscilando na vibração, está com raiva, chega no trânsito, buzina, xinga os outros, mete a cabeça para lá de fora da janela, seu isso, seu aquilo. Entenda? Olha o fluido vital que essa criatura está gastando com ela, simplesmente só com ela. Então, como é que ela pretende doar alguma coisa assim, nesse estado de descompensação na hora do passe? Não vai doar nada. Né? Um sistema nervoso esgotado, oprimido, é um canal que não responde pelas interrupções havidas. A mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Por quê que é uma barreira? Que primeiro que ele está numa sintonia muito baixa, segundo que ele está gastando fluido vital com tudo isso. Ele nem tem para dar e nem tem sintonia para fazer. 2 erros, 2 problemáticas. 1, porque ele está muito baixo e não faz sintonia. 2, que ele está gastando o fluido vital dele com tudo isso. Foi, gente? Vamos lá. Deixa eu ver que eu já me perdi. Por outro lado, é preciso examinar também as necessidades fisiológicas. Então, não é só questão moral das emoções, a par dos requisitos da ordem psíquica. A fiscalização dos elementos destinados aos armazéns celulares, adorei esses armazéns celulares, é indispensável por parte do próprio interessado em atender às tarefas do bem. Os excessos de alimentação, é verdade, produzem odores fétidos. Então, se a pessoa se panturra de comida todo dia na hora do almoço, não come o que precisa, mas o desnecessário, inclusive, como é que ela pensa? Se ela vai precisar de uma energia imensa para fazer todo o metabolismo daquela comida que ela comeu na hora do almoço, o que ela pensa que ela vai oferecer à noite? Nada, ela ainda está gastando energia para diluir aquele monte de comida que ela botou para dentro. Né? Além de produzir, odores fétidos, principalmente carne e álcool, né? Saem pelos poros. Então, isso é muito complicado, né? Bem como das saídas dos pulmões e do estômago, prejudicando as faculdades radiantes, porquanto provoca dejeções anormais e desarmonias de vulto no aparelho gastrointestinal, interessando a intimidade das células. O álcool é outra substância tóxica. O álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços nas transmissões dos elementos regeneradores e salutares. Então, veja bem, se você fuma, se você bebe, como é que você vai doar alguma coisa? Né? O problema é que você não tem muito para doar, quase nada. Né? Então, não só temos que olhar os nossos pensamentos, mas nós temos que olhar o que a gente faz com as nossas alimentações, etc. Pode falar, Edilene. Eni, te perguntar, e remédio de uso contínuo, quando a pessoa tem doença crônica, interfere? Se não for aquelas doenças que afetam o sistema nervoso central, né, como os remédios psiquiátricos, neurológicos, provavelmente não. Se ela se sente bem fisicamente, ela pode aplicar passe, tá? Tá bom, Agora, então. se são remédios muito pesados, psiquiátricos, aí tem que ponderar. Talvez o melhor para essa pessoa seja receber inicialmente e não dar passe, tá? Ela está em tratamento. A gente tem que entender que quando a gente está enfermo, a gente está enfermo. A gente tem que aceitar-se como tal, até sair do processo da enfermidade, tá? Obrigada, Eni. Nada. O que não é indispensável? Consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém, se André Luiz perguntando de novo, né? No ciclo dos encarnados, e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Então, vamos examinar que precisa de um socorro de uma pessoa encarnada e que era importante ter os fluidos do
encarnado ali para ajudar nesse processo. E aí? Né? O instrutor sorriu, entendendo que essa é a pergunta que a gente vai fazendo para chegar nos nossos defeitos e arranjar um jeito. Né? O instrutor sorriu bondosamente e considerou: seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento, nos que sofrem e boa vontade nos que auxilia, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Só que vai ser o quê? Relativa eficiência. Então, se o trabalhador está ali, ele não está preparado, se empanturrou de comida, tem uma intemperança emocional imensa, mas se ele está ali e é imprescindível os fluidos dele, vai ser usado. Porém, o que a gente viu ali? Né, que não vai, né, com relativa eficiência, não vai ser muito eficiente. Pode, né? Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejam, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estivesse circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Então, mesmo com todos os nossos erros, eles não aproveitam a gente. É dureza, né, gente? É dureza. E é vergonhoso, mas ainda bem que o André Luiz fez essa pergunta, né? Mas o ideal seria a gente ir preparado, e não assim despreparado para atender. Né? E aí eles começam a atender uma série de pessoas, de pacientes lá que estão com os mais variados problemas, e a gente vai ver ali a efetividade do passe magnético. Né? Então, vamos ver se a gente ainda tem 5 minutos, vamos ver se dá para apresentar o primeiro caso, tá bom? Vamos lá. Aí agora é o Anacleto, que é o responsável por esse serviço, que vai começar a ajudar o André Luiz no aprendizado. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se a auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração, e principalmente a válvula mitral. Então, eu botei aqui, tá? É uma das válvulas do coração. Só para vocês entenderem, vocês não têm que saber essa anatomia toda, tá? Detive-me em acurado exame da região mencionada e, efetivamente, descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria grande extensão na zona indicada. Então, aqui, no átrio esquerdo, nessa parte aqui em cima, na válvula mitral, tinha uma grande nuvem escura. Interessada e ainda na válvula também, mais aqui embaixo, ó, a gente vai ter mais aqui, ó, a aórtica também estava toda comprometida. Todas duas, né, estavam com aquele coisa escurecido. Mas o que é o nó do sino auricular? É um sistema energético do coração, você precisa ter energia. Então, o nó do sino atrial, o sino auricular, ele faz descargas elétricas, né? São inervações que produzem descargas elétricas e faz o nosso coração bater. E ali também, todo esse sistema energético do coração, elétrico do coração, que faz com que o coração bata e que ele contraia e relaxa, que esse sistema elétrico tem essa função, ele joga descarga elétrica, ocorre a contração. E quando acaba a contração, naquela descarga, quando ela acaba, ela promove o relaxamento. Então, ele viu que até mesmo ali estava tudo complicado, estava tudo cheio dessa nuvem negra, desses fluidos enegrecidos. E aí o Anacleto vai explicar. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação, porque o perispírito ele também absorve, a gente sabe disso, que ele é um órgão receptor e emissor, então ele pode absorver elementos de degradação que lhes corroem os centros de força com reflexos sobre as células materiais. Qual o centro de força que estaria ligado ao coração? Vocês sabem? O chakra? Cardíaco? Vou dar cola. Cardíaco, isso aí. Obrigada, Edith. O cardíaco, né?
Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Então, ele já está dando a dica do que estava acontecendo com aquela senhora. Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Então, veja, se não fosse atendida pelo passe, o que aconteceria com ela? Poderia ter infarto fulminante, qualquer coisa dessa natureza. Ou um infarto, pelo menos. Mas conseguiu ser atendida a tempo. Mas veja como a gente, pelos nossos desregramentos emocionais, o quanto que a gente pode promover desarmonias no nosso corpo. E quanto que a gente pode se beneficiar com o passe para harmonizar. Então, são duas vertentes, né? Um lado, as nossas responsabilidades, e do outro lado, o quanto que o passe pode nos salvaguardar de uma doença mais complexa. Gente, vou parar aqui porque falta 1 minuto, então a gente vai parar aqui, né? Aí depois a gente vê o próximo passo, seria esse daí, o próximo assunto, tá bom? Vamos parar aqui. Na outra aula a gente termina esse capítulo e, se der, faz o último, tá bom? Alguma pergunta até aqui que vocês gostariam de fazer? Porque eu vou falando, se vocês me interromperem. Oi? Então, eu vou pedir a Leida, por gentileza, para fazer a nossa prece final. Por favor, Leida. Sim, estão me ouvindo? Estou. Ah, então tá, porque estava dando problema no áudio. Então, vamos lá. Deus, nosso querido Pai, Jesus, nosso irmão maior, amigos da espiritualidade, agradecemos pela presença constante em nossas vidas, agradecemos pela nossa saúde e ou recuperação de um mal físico, que às vezes possa nos acompanhar momentaneamente, pela nossa lucidez e moralização, que buscamos para o nosso acerto e oportunidade de vivenciar as leis divinas, pelo nosso corpo, que favorece o trabalho para o nosso sustento, aprendizagem também do nosso espírito e alívio de tantos outros que recebem pelo nosso trabalho. Assim, queridos irmãos, queridos amigos da espiritualidade, animados pela fé que temos, pedimos pelos enfermos do nosso convívio, dando a eles e a nós a perseverança na oração, seja em qual momento for, apesar de qualquer desânimo que a enfermidade possa sinalizar. E continuem nos amparando de bondosos tarefeiros da saúde, e em ambos os planos, pedimos que nos auxilie, que nos sustente, para continuarmos também a nossa caminhada evolutiva, e agradecemos imensamente pela oportunidade de conhecer essa querida doutrina que nos favorece nos acertos, nas renovações, enfim. Muito lhe agradecemos pela oportunidade da vida, por essa convivência, e que ampare a cada um de nós, a cada irmão aqui presente, sendo extensivo a todos aqueles que temos em mente. Muito obrigada, que assim seja e que tenhamos uma boa semana. Gente, obrigada a todos. Boa noite.